Aí, ó. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Todo mundo tá ouvindo bem a gente? Estamos aparecendo bem, nossa imagem tá boa, tá tudo ok? Por favor, coloca aí no comentário se vocês estão vendo a gente, ouvindo tudo certinho. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Diz o Alex aí, quem está escutando, já coloca aí, por gentileza. Boa noite. Alegria Veiga estava lá, boa noite. O Júlio Everson já deixou um comentário. Boa noite. Márcia Cristina. Sara Freire. Tô chegando aí. E aí, Tá todo mundo tudo bem? começando. Eletro, boa noite. Betileide, boa Noite. noite. A Sara, novamente, boa noite. Boa noite a todos vocês. Estão escutando bem, pessoal? Tá tudo tranquilo? A gente já. Boa noite, feliz por estar aqui. Heitor, Boa noite, tá. Fernanda, Júlio César. Fernanda diz que sim. Madalena Rodrigues. Boa noite, tudo ótimo. Glória Boa noite, Santiago, todo boa noite, mundo. Rosa. Agora Santiago eu conheço, hein? Aviso logo. Parente. Minha mamãe. Ah, boa noite, mamãe. Heitor, nosso herói. É, Boa vai noite. passando. Beleza. E Então é isso aí, né? Então, sejam bem-vindos olha aí, lá, bem-vindas à nossa live 4 da Escola dos Pensadores, né? Bom, para quem não sabe, a Escola dos Pensadores é uma iniciativa aqui do Super Leituras, né? A gente aprofunda as temáticas que a gente desenvolve nas nossas animações, mostrando aí como é possível transformar esses conhecimentos de filosofia, literatura, artes, né, em inteligência prática, né? Aquela inteligência que a gente consegue colocar no dia a dia, né? Transformar o nosso cotidiano. Então, sou o Alex, quem não conhece. que é o Alisson. Boa noite a todos vocês, né? Então, o Alex falou em live número 4. E hoje a gente vai falar do segredo do autocontrole, né, Alex? E a gente vai usar um pensador que é muito. Parece muito aqui no Superleituras, a gente gosta muito, né, Alex? Eu e o Alex já conversamos com ele sobre esse autor, já estudamos ele desde muito tempo, desde lá dos tempos da FAAP, né? A Ah, gente já teve a oportunidade de ler junto lá, de fazer trabalhos e tudo mais. Então, é o Goethe, né, esse alemão. A gente vai trazer lições dele aqui justamente para nos ajudar, nos orientar nesse caminho aqui do autocontrole, né? Para revelar esse segredo do autocontrole, né? E para começar, a gente também queria aproveitar para dizer quem está chegando agora aí, estou dando boa noite, estou vendo que tem mais um monte de boa noite aí, tem gente de Portugal, Tereza, muito legal. E para dizer, olha, todos vocês estão todos convidados para participar da nossa Masterclass, né? Que o tema é o poder do conhecimento, né? E é interessante que ela é 100% online, 100% gratuito. Você só precisa entrar no link, se cadastrar, que é bem simples. Acho que já tem um link aí nos comentários do canal, aí no chat, a gente sempre está deixando. Só entrar, deixar seu e-mail lá, e para você não perder nenhuma notificação, nenhum comunicado sobre essa Masterclass. Nessa Masterclass a gente vai justamente aprofundar bastante para que você consiga transformar todo esse conhecimento, né, em especial de filosofia, das artes, da literatura, das humanidades, né, como diz o Alex, afinal nós somos humanos, e transformar isso em inteligência prática. Então, aproveita aí e se cadastra para participar desse evento com a gente. É dia 9, agora às 8 da noite, tá? é Então, legal que nesse evento a gente vai falar, inclusive, como que a gente usou isso pra gente, né? Para criar o próprio canal Super Leituras. Isso eu acho muito, uma coisa muito bem bom. legal, assim. A gente vai contar aí como é que a gente usa isso na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos negócios, na vida pessoal, profissional, né? Como isso tem dado fruto, né? E a gente espera que você também possa ter esse mesmo resultado. Eu vou deixar até o link lá, tá aí já o link no chat aí, tá bom? Mas se inscreve lá, mas não vai embora não, fica aqui com a gente, tá? E o de hoje é muito importante, muito bom, né? O Paulo falou aqui que chegando atrasado, tá atrasado não, tá na hora. Tá começando agora, esperando o pessoal chegar mesmo. Isso Seja faz bem-vindo aí. parte. E é legal falar também que assim, né? A gente está fazendo a live aqui nos Leituras justamente para que o nosso público saiba que a gente está com essa iniciativa, né? Com esse projeto. Mas a partir, acho que da semana que vem ou da outra, a gente vai começar a fazer as lives lá no canal
Escola dos Pensadores, né? É um canal Canal específico para específico. isso. Como eu falei na outra live, para quem não estava, por questões burocráticas mesmo, né? Do tal do algoritmo lá do YouTube, que fica tentando engessar a gente fica, né, tentando escapar dele para entregar para vocês o que a gente gostaria de entregar mesmo, né? Então, vai ser mais fácil para a gente entregar as lives lá nesse canal novo, já está lá rodando. A gente, inclusive, coloca lá as lives que a gente está botando ao vivo aqui, né? Está sendo transmitido aqui. A gente coloca lá também, vai ficar lá. E então, pô, posso colocar também aqui o link para o pessoal se inscrever no canal, seguir a gente por lá e acompanhar também, que logo, logo a gente vai começar a postar por lá as lives. Beleza? Perfeito. Beleza? Perfeito. Então vamos lá, gente, né? Autocontrole, né? A gente também gosta de falar muito aqui de autodomínio, né? Importantíssimo na vida, né? Importantíssimo, né? Já, para começar assim, né, Alex? Eu já pensei assim, olha, a gente vai desenvolver isso, eu não vou desenvolver agora, mas para dizer, né? Se você procura paz na sua vida, se você procura liberdade para sua vida, acho que a gente pode talvez cada um aí ter princípios e valores até diferentes um pouco uns dos outros, mas eu acredito que paz e liberdade, acho que todos nós queremos mais ou menos por igual aqui, né? E eu acredito assim que são para você ter paz e liberdade, eu não vejo outra forma se você não alcançar de fato esse autocontrole, esse autodomínio, né? Então, acredito que a gente vai falar bastante disso aqui ainda, a gente vai desenvolver bastante, né, Alex? E talvez a gente pudesse já começando lendo uma citação, né? Vamos Sim. começar aí com uma Só, citação. só pontuar que são dois termos, assim, né? São duas coisas que a gente reforça muito sempre no canal, porque não à toa, né? Porque a gente acha que são basilares mesmo, são princípios, assim, fundamentais, né? Que é o autoconhecimento e o autocontrole, né? Então, são dois termos que a gente vai estar sempre repisando, 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 falando milhares de vezes, até vocês falarem, nossa, chega de falar disso. Aí eu falo, não, chega de falar disso nada, vamos falar mais um pouquinho, porque falar é fácil, fazer é difícil. Então a gente tem que ficar Para a vida martelando toda. isso na cabeça. É para a Para a vida vida, toda. pra vida toda. Aí. Então, vamos pegar a nossa primeira citação aqui, pessoal. A citação já para abrir aqui, bem legal aqui, para a gente já começar a aprofundar no tema. Então, vou ler para vocês aqui. O homem que domina a si mesmo é libertado da força que amarra todas as criaturas. Interessante, né? Então, o homem que domina a si mesmo é libertado da força que amarra todas as criaturas. E é interessante a gente, então, do pensador que a gente está trazendo hoje aqui, né? E aí eu gostaria já de iniciar falando um pouco do próprio autor, né? Desse pensador. É interessante quando a gente estuda um pouquinho da biografia do Goethe, né? Porque ele é escritor? Sim. Ele a gente poderia trazer ele até como um filósofo? Creio que sim, né? A gente, aliás, grandes obras literárias mesmo, né? A gente traz a visão lá do Fausto, né? Que é famosíssimo nessa obra dele. A gente já falou muito aqui no canal, inclusive no nosso Clube do Livro, né, Alex? A gente trouxe Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é uma obra, do ponto de vista só da história da literatura, ela é importantíssima, né? Ela é um marco, né? E ao mesmo tempo é uma obra que dá para a gente trabalhar muito essa temática, inclusive da razão, da emoção, né? Com profundidade. Mas e o Goethe, assim, ele ainda fora isso, ele se aventurou por diversas áreas com muita notoriedade, com muita profundidade, né? Teologia, mineralogia, ele foi estudar teoria das cores, né? E ele passou por diversos campos do conhecimento. Em todos esses campos, ele trouxe uma profundidade, trouxe um conhecimento novo, né? É muito interessante isso na vida dele, né? São mais de 140 volumes que ele deixou escrito, né? E a gente pensa, isso tudo justamente porque ele encontrou justamente ele conseguiu, né, dominar a si mesmo, né? Isso é fundamental para começar, né? Então, seja lá o que você quer alcançar na sua vida, esse é um ponto fundamental, né? E se você precisa desse domínio para que você realmente consiga, a partir daí, realmente fazer as coisas que você gostaria, as coisas que você pretende na sua vida, né? Você fica livre dessas amarras. E é interessante que ele fala, né? Essas amarras, elas estão prendendo todas as criaturas, né? Quer dizer, todo mundo passa por isso, né? Não importa aí tanta condição social e qualquer outro tipo de condição, todos nós temos essas amarras
que nos impedem, né, talvez, de fazer tantas coisas, se a gente não dá esse passo de controlar a si mesmo, de poder dominar a si mesmo, né? E o Alex foi perfeito na colocação, porque ele falou do autoconhecimento, né? Sem dúvida, não dá para você também ter esse domínio sobre você mesmo se você não adentrar essa jornada do autoconhecimento, né, Alex? Exatamente. E fala aqui, né, que amarra todas as criaturas, né? Então, a gente pode pensar também que não são só a gente, não é só a gente, só os seres humanos, né? Todas as criaturas, né? Imagina assim, um leão, um cachorro, um cavalo, né? Todos eles têm instintos, né? Nós temos instintos também, né? Temos essas vontades, né? Só que o que nos diferencia é justamente a nossa capacidade de raciocinar, né? A nossa razão. E aí é isso que consegue dosar, né? Então, como a gente tem essa capacidade de pensar, analisar, ponderar, né, e decidir o que fazer, então é bom que a gente use essa capacidade, né? E aí, se a gente for controlado pelas nossas paixões, a gente já sabe que, né, vai ladeira abaixo, né? Se você só der ouvido às paixões, vai ladeira abaixo. Então, a paixão, ela tem que servir para quê? Para temperar a vida, né? Para dar aquele tempero, mas a decisão, né, tem que partir do racional, do domínio, né? Então, você tem as vontades, você tem seus anseios, né? Tem uns ímpetos, mas aí se você tem que ter também o tempo de parar, refletir sobre essa sua vontade, sobre esse seu ímpeto, e determinar se você deve fazer isso ou não, né? Essa nossa capacidade de deliberação é o que garante, né? É o que garante não, é o que permite esse autodomínio. E o que vai garantir o autodomínio, na verdade, é a gente dar ouvidos a essa nossa capacidade, né? Então, você falou do Werther, né? É a primeira coisa que me vem à cabeça, até pelo tanto que a gente já leu e estudou o Werther, é a primeira coisa que vem à cabeça, né? Que a história dele é a história da razão, da paixão dominando, né? Sobrepujando a razão. Então é uma vida toda pautada pelas emoções, pelas fortes emoções, né? Porque para quem não sabe, o Werther, esse personagem, né? Ele inaugura, né, o romantismo praticamente. Ele é um herói proto-romântico, vai, né? Então, mas as características que ele apresenta são as características que vão definir o herói romântico e que é uma coisa que a gente carrega até hoje, né? Aquele cara que é o incompreendido, é o que sofre mais que todo mundo, né? É o que é um gênio assim que, nossa, só sofre, né? Só sofre. E aí tudo que acontece com ele parece que é pior que com os outros, né? Aquele emprego chato que eu tenho, ele não é só chato, ele é insuportável. Ele fere minha alma, a minha essência, a minha condição, né? Como se fosse alguém superior ao outro, né? A tal da aristocracia do espírito, né? Então é como se eu fosse um ser muito superior, dado até a minha inteligência e a minha sensibilidade, né? Então essa inteligência que passa pela sensibilidade. Então, de novo, né? A sensibilidade, a razão, são coisas assim super importantes para compor a gente como ser humano. Mas, de novo, é um temperinho que deve ser ali, ó, guiado sempre pela razão, né? Então a gente tem algo para ser feito, a gente pondera e faz pensando nas consequências, né? Senão seríamos todos inconsequentes. Então, como diz a nossa frase, a primeira frase aqui, né? O homem que domina a si mesmo é libertado da força que amarra todas as criaturas. E essa força que amarra todas as criaturas é justamente essa paixão incontrolada, esse ímpeto, esse instinto, né? Que seria uma condição, vamos dizer assim, mais imediata, né? Mais corporal, assim, tal. E aí, então, É bem legal isso que você falou, Alex, e é importante. Quando a gente está falando aqui de autocontrole, é interessante que a gente acabou tocando no assunto do romantismo, né? E aí, quando a gente às vezes fala romantismo, né, para muitas pessoas, talvez para quem está aqui, né, é natural pensar que assim, romantismo, sei lá, tinha uma escola na literatura, eu estudei isso lá, de repente você lembra do ensino médio, mas para a gente dizer isso de forma até mais, com mais profundidade, como isso é importante e como isso esbarra no nosso cotidiano, né? O Alex ele já deu exemplos de características, eu diria assim, de vibrações, vamos dizer assim, que vêm lá do romantismo, tá?
e que reverberam na nossa vida hoje, no seu cotidiano, né? E talvez hoje ainda você tenha expresso algumas características que vêm lá desse romantismo, né? Então, primeiro, assim, a gente às vezes fala assim, a gente sabe disso, né, Alex, com muita notoriedade, a gente experimentou isso a vida toda, né? De quando a gente às vezes fala, por exemplo, de um movimento artístico, para as pessoas isso parece uma coisa tão distante, né? Mas, na verdade, quando a gente fala até de um movimento artístico, da própria arte, né? E aí pode ser a literatura, o cinema, a escultura, a pintura, e tantas outras, ela, na verdade, a arte aqui, ela é como se fosse uma vanguarda. Então, você imagina um exército. Sabe aquele soldado que vai na frente, que enxerga primeiro que tem lá na frente o combate, que vai dizer lá depois lá atrás, general, ó, o negócio aqui tá desse jeito, sabe? O desembarque da Normandia lá, os soldados descendo e vendo o que está acontecendo. Então, a arte, justamente por essa sensibilidade dos artistas, desse movimento todo, ela encontra primeiro, ela vai encontrar primeiro o que está acontecendo mesmo, até na própria sociedade, né? Ela vai mostrar isso, antes de tudo. Né? Então, assim, para dizer assim, olha a importância disso tudo. Não é uma coisa fechada em si, que alguns intelectuais vão querer alcançar, não. E quando a gente está falando aqui de romantismo, então, é interessante que o romantismo pode parecer para muita gente assim, hoje, né? Eu, esse homem contemporâneo, eu, homem, mulher contemporâneo aqui nesse mundo, né? Imagina, né? Romantismo, nossa, tem nem paciência de ler aquilo, aquela Piegas. coisa de novela, né? Imagina, nossa, que falta de paciência. Muito pelo contrário, né? Aí a pessoa fala isso, aí ele vai, fecha a porta do quarto dele, deixa meia luz, põe aquela musiquinha nostálgica e ele fica lá imaginando se ele tivesse falado isso para ela, ou no trabalho, ou ele fica lá mirabulando aquelas situações, né, com a trilha sonora dele ali, fechadinho lá dentro do quarto dele. Olha, isso aí é o romântico moderno. É a mesma expressão que a gente vai ver lá nos românticos, né? Aliás, os românticos, né, eles preferiam normalmente à noite, né, esse clima mais taciturno, né, do que a luz do dia, né? Porque a luz do dia é isso, você tinha que trabalhar, né? A própria luz, dá para a gente identificar ela, a luz, o sol, ele tem esse significado até da razão, né? Dá para se identificar, inclusive, com a figura de Apolo, né? E eles preferiam muito mais escuro à noite, esse escondimento. Então, olha só, esse movimento, e quando a gente fala movimento, né, Alex? Ele é um movimento que ele penetra em toda a sociedade, até, no caso do romantismo. Ele não fica fixo, é só na literatura que eu vou lá e encontro algo que tem a ver com o romantismo, não. Ele é um movimento que entra em toda a sociedade, né? Então ele passa, ele está vivo e ele tá sendo expresso pelas pessoas, não importa, não só nas artes, entendeu? Mas no cotidiano, justamente, inclusive por isso, o Werther, quando foi escrito, ele causou um frisson, né? Muitas pessoas se identificaram de tal forma com esse protagonista que começaram a se vestir como ele, né? Tem relatos até de pessoas que acabaram se matando porque leram aquele livro, né? Não que o livro leve a isso, mas é todo esse contexto que existe na própria sociedade e que aquela obra está mostrando ali. Então, e olha que interessante, e olha como é que isso tem muito a ver com a própria ideia de autocontrole, né? Porque justamente, então, olha só, a gente traz tanto essas características do romantismo, e quando elas são levadas ao extremo, elas chegam a ser perigosas se eu estiver pensando em autocontrole e autodomínio, porque justamente é esquecer o domínio, né? Para o romântico é isso, não tem que ter esse domínio, controle. Ele quer fugir para a natureza, ou ele quer fugir para um tempo passado, ele quer fugir da realidade. Olha só, ele escapa da realidade, né? Tem essa ideia de escapismo, né? E quantos de nós hoje, no cotidiano da nossa vida, também não queremos escapar, né? Então a pessoa começa a semana de, né, Alex, já falando, não vejo a hora de chegar a sexta. É o Não é, escapismo, é a é idealização, né? idealização. Até pensei, né, que você falou do exemplo do carinha lá, com a musiquinha, pensando na amada, mas a gente pode até extrapolar, né, até para tirar essa ligação com o amor romântico, quando a gente pensa assim, nossa, quando me aposentar, sei lá, eu vou na minha casa de praia, casa de campo, E ou eu então, vou tô viver. esperando, ou então, vou esperar as férias, que aí eu vou lá, sair daqui desse tumulto da cidade, não sei o quê, né? Ou então, aquele pensamento que, bom, sempre tem, em toda época tem. Na minha época que era bom, hoje em dia tá tudo horrível, né? Assim, tudo isso é idealização, tudo isso tem uma raiz forte ali no romantismo, né? Inclusive, o que você falou, né? Acho que foi a primeira vez que foi tão notório assim a influência da arte na moda, né? E no cotidiano das pessoas, né?
Algo que hoje, assim, é normal, né? Você vê uma novela, um filme, não sei o quê, um artista qualquer lançando tendência e todo mundo copia, né? O jeito de vestir, o jeito de falar, as gírias, né? Isso tá muito entranhado no nosso cotidiano, a gente nem percebe, né? E muitas vezes tem aquele lance também de forçar um modo de pensar, né, que acaba obliterando, né, apagando o seu próprio modo de pensar, né? Você acaba indo nas modas, nas tendências, e aí é uma forma também de você perder o controle de si, né? Porque em vez de você estar no comando das suas ações, dos seus pensamentos, você está seguindo uma tendência, né? Ou seja, tem alguma força externa controlando você. Muito Pode legal. passar para o próximo? Vamos passar para o próximo, né? E, então, mas aí vocês veem, então, essa importância aí da gente entrar nesse processo de conhecimento, autoconhecimento e também de conhecer, né, a própria... Quando a gente fala da importância de conhecer filosofia, literatura e artes, é porque olha como é que é conectado a nossa vida, né? Então, de repente, no processo de autoconhecimento, ao conhecer um pouco do romantismo, eu começo a conhecer características minhas. E isso me ajuda a corrigir e me ajuda até conseguir essa busca, que é a busca do vídeo, do tema de hoje, né? Que é o autocontrole, né? Olha que Exatamente. as coisas se encaixam, né? E como que pouca gente se toca disso, né? Que você vai estudar literatura, da arte Uma e... coisa abstrata só, né? É. Subjetiva. Ok, ó, só para um ganchinho aqui, ó. A Ah, Madalena, ela falou assim, nossa, eu sou exatamente assim. Tenho vontade de ter nascido um século atrás e me refugio muito na natureza, né? É muito, e não é só ela, né? Muita gente é assim. claro, né? Vou dar dica de filme? Meia-Noite em Paris, Meia-Noite em Paris, bom. o de Allen, pô, assistam aí, muito legal. Nem falar Owen nada, só. Wilson, acho que é o protagonista, o Ah? artista. Owen Wilson é o É, protagonista. acho que é isso aí. É um dos Wilson lá, E, eu sempre confundo os Madalena, irmãos. eu acho que assim, você está dizendo dessa característica sua, né? Mas eu acho que muitas pessoas, pelo menos em algum momento da vida, sentem isso, né? Sente isso, eu tô fora do século, né? Essa ideia o mal do século mesmo, eu não sou desse tempo, né? Olha, se eu tivesse nascido isso, esse refúgio com a natureza. Claro que a natureza é importante mesmo e a gente cria um laço, um vínculo com ela, mas o romântico, ele queria justamente ir lá para a natureza. A natureza era a confidente dele, né? Enfim, dá para a gente falar um montão sobre isso, mas é importante porque justamente, olha só, o Goethe trouxe essa citação hoje, o Goethe falando dessa questão do autocontrole, e ele é o autor dessa obra ali, que inaugura o romantismo. Depois ele também ele vai ser extremamente importante no realismo alemão, É, mas isso é uma outra história. Então vamos para a próxima, Alex? vamos lá. A próxima? Oi? Quer ler a próxima frase? Deixa eu ler então, vamos lá. Vamos dar a citação aqui, ó. Não é de admirar que todos nós, mais ou menos, nos deleitemos com o medíocre, porque isso nos deixa em paz, nos dá a sensação confortável da relação com o que é como nós. É pesado, né? Essa é para pega pesado mesmo. Cara, cara. Bom, primeiro, né, tem essa ideia de mediocridade, né? E a gente até trabalha bastante no canal também, né? Que nada mais é do que você ficar na média, né? É o tal do morno, né? Não é nem quente nem frio, né? Tá bom. Tá bom ali, é o C, tira C na escola ali. O cara que, poxa, a pessoa poderia ter, né, um desempenho na vida em várias áreas muito melhor, né? E não tem, porque realmente não se dedica a isso, né? Para ela tá bom como tá, né? Ou vai, eu poderia me esforçar, então eu vou me esforçar. Eu vou fazer isso aqui, tem determinada área lá que eu quero me dedicar bastante, de repente no meu trabalho, eu quero, sei lá, aprender a desenhar, qualquer coisa. Eu quero ter uma rotina de exercício. As coisas mais simples assim, pode ser, ou uma coisa muito incrível. Mas a pessoa até tem a vontade de fazer às vezes, na hora do vamos ver, alguma coisa atrapalha. Tem aquela preguicinha, né? Ou deixa para depois, a famosa procrastinação, e assim vai, né? Então, vai vivendo uma vida nessa zona de conforto, essa zona de mediocridade, que a gente chama, né, no canal. E aí fica cada vez mais difícil de romper. E aí o que que acontece? Né? Quando a gente identifica alguém que está na mesma, a gente fica até feliz, né? Porque a gente fala, olha, não estou tão mal assim. É normal isso. O outro conseguiu porque o outro, ele é acima da média.
ele é incrível, ele teve condições, né? Ele é, sei lá, ele nasceu com essa predisposição, não sei, qualquer desculpa para justificar o porquê que o outro consegue e eu não. E aí, Preciso, né? quando eu vejo alguém que está pior ou igual a mim, eu falo, ai, que legal, maravilha, né? Fico até feliz de ver. Por quê? Olha só. Isso me deixa numa situação mais confortável ainda, né? Equipara ali, e às vezes a gente nem se dá conta disso, né? A gente acha que tá tudo bem. Nem percebe que tá nessa zona de mediocridade, né? Daí que vem a importância que a gente falou no começo lá, do autoconhecimento, né? Dessa busca constante por autoconhecimento. Para você É. sacar que está nessa condição. Muito legal, Alex. E você falou assim, você colocou a questão do medíocre, né? Às vezes até a gente gosta de colocar algumas outras palavras para encaixar bem, né? Muita gente hoje entende o sistema da zona de conforto, né? Às vezes a gente até no canal gosta de botar na tecla, a zona de conforto nada mais é do que uma zona de mediocridade, né? Você gosta de ficar ali na sua zona de conforto, é mais confortável, não precisa mudar, tá bom assim mesmo, né? E é interessante que o Goethe coloca aí, nos deleitemos, né? Olha só a força da palavra deleite, né? Você se deleita, você sente prazer com essa questão de ficar ali na zona de conforto, de ficar nessa zona de mediocridade, né? E aí vem essas diversas desculpas, né? Quando você colocava isso, né? E assim, gente, isso é para todos nós mesmo, né? É muito fácil, por exemplo, né? Eu sempre gostei de pequeno assim, pensar um pouco na vida do Mozart, né? Porque o Mozart estava lá com 5, 6 anos de idade, estava escrevendo já a primeira peça musical, né? Acho que ao longo da vida escreveu mais de 600 peças. E peças musicais aqui quer dizer que ele compunha para instrumentos diferentes, né? Então, assim, olha a capacidade, né? Ele não compunha para um único instrumento, ou dois. Ele compunha, às vezes, para instrumentos diferentes, mais de 600 peças. E aí, com 6, 7 anos, ele já era conhecido. O Mozart tem 1000 histórias. É facinho você olhar para a vida dele e falar assim, gênio, alienígena, não sei, mas tá, tudo bem, para ele é fácil, ele nasceu assim e tudo mais, né? E é engraçado, tem uma carta dele que ele escreve, não lembro agora quem, mas mais ou menos os dizeres é assim, ele fala que ninguém estudou tanto quanto ele as peças de todos os compositores do tempo dele. Então, assim, é muito fácil, acho que assim, talvez até ele dizendo justamente por isso, né? Porque é um gênio, é gênio, mas só que assim, eu estudei mais do que qualquer outra pessoa, as peças de todo mundo, de todos os autores, entendeu? Então, tem gênio? Tem, mas só que tem isso, né? Qualquer um de nós aqui, se passar anos da vida estudando todas as peças musicais e aprofundar em conhecimento musical como ele, no mínimo você vai ser assim excelente, entendeu? Para dizer o mínimo, você vai ser excelente. Eu não sei se você vai compor uma flauta mágica que vai ficar 500 anos depois, vai ter gente tocando ela ou não, mas eu te garanto que você vai ser um músico excelente, né? Então, Vai isso, desenrolar. isso é muito importante, né? Então, essa zona de mediocridade não é desculpa para ninguém, né? É o Cristiano Ronaldo, né, cara? É o Cristiano Ronaldo que fica lá treinando falta depois da hora, se 500 mil dedica vezes. pra cara, se dedica pra caramba. E assim, então até é uma questão. Você falou, né? O cara é gênio e tal. É gênio, né? Os caras são gênios. Mas é até um assunto que uma hora a gente vai trazer aqui. Mas é interessante que, na verdade, o gênio, ele tem também muita dificuldade. Parece, a gente vê o gênio como o cara que, né, brilha. Mas só que por trás daquilo tem um monte de questão, sabe? Que é muito mais difícil para ele do que para a maioria de nós, sabe? Tem muita coisa aí. Então, ele precisa, na verdade, realmente ajustar o foco, se dedicar, igual todo mundo, né? Ele pode ter uma genialidade e se ele não exercitar, não vira nada, vira potência pura, né? E não se realiza. Então, não importa se o cara é gênio ou não é gênio, as coisas só vão acontecer se a gente fizer, se a gente se dedicar a fazer, se a gente controlar a nossa vontade de deixar para depois, nossa vontade de, vou ficar na cama um pouquinho mais, nossa vontade de falar, não, mas para mim é difícil, né? E aí, com isso aí, eu até vou responder aqui um pouco a Rosemary, Tá? e fala, boa noite, excelente tema. Mas o que dizer sobre autossabotagem? Tem a ver? Né? Assim, a gente pode até fazer um vídeo sobre autossabotagem, né? Mas, mas tem a ver, porque tudo isso, quando você tem a chance de dizer, não, eu vou fazer isso, porque eu preciso, e aí você decide falar.
Ah, não dá, porque para mim não vai dar, não. Ah, os outros não vão gostar, para mim é difícil. Ah, pô, eu tô com sono porque eu fiz tal coisa. É, você vai dar mil desculpas, né, para te impedir de fazer aquilo que você deveria fazer, né? Então isso nada mais é do que você estar se sabotando, né? E tem várias formas de você se sabotar, né? De autossabotagem. Desde a falta de autoconfiança, né, até a própria preguiça mesmo, né? Então, assim, sim, tem tudo a ver, né? A gente pode até pensar, Rosemary, né, que talvez quantas vezes essa zona de conforto na nossa vida não significa essa zona de autossabotagem, sabe? Para a gente pensar sobre isso. Talvez se a gente nomeasse diferente isso, talvez a gente teria um pouco mais de receio e de medo, né? Respondendo também o Fernando agora mesmo perguntou, como podemos ser românticos em tempos atuais, onde as pessoas acham que o romântico está passado de moda? Então, aqui é isso, acho que é mais uma impressão em relação ao significado da palavra romântico que a gente tem hoje, mas se você analisar o que a gente estava querendo dizer ali, se você analisar em profundidade as características dos românticos, né, e são muitas e até tem nuances diferentes de um lugar para o outro, mas se você analisar essas características, você vai perceber que na nossa sociedade tem nas pessoas com quem você se relaciona, você vai ver que tem muitas características que estão lá presentes no romantismo, que estão presentes nessas pessoas. E aí, Fernanda, aqui que está uma sacada que a Escola dos Pensadores quer realmente trazer, que ao a gente para nesse preconceito em relação, talvez, ao próprio, a palavra, ou ao que significa, e a gente não aprofunda. E aí a gente não tem a oportunidade de conhecer mesmo. Então a gente pensa, romantismo é aquela coisa lá, credo, chato, não sei o quê. Imagina, eu não sou romântico, nada disso. E na verdade eu tenho 20 características dos românticos, né? Eu só não sei ainda, entendeu? E aí eu também não me dou a chance de conhecer, porque eu já bloqueio, porque eu tenho esse bloqueio com arte, com literatura, ou seja lá o que for, entendeu? Mas só para não perder o fio da meada aqui, mas só para responder ele. Então tá certo. Os comentários É, legais. Procrastinação é uma autossabotagem, precisa manter o foco. Não precisa ser para ontem, o Rui, que fazendo hoje é basta. Aí fala que mas são, ele parafraseou aqui o Lulu Santos. Mas, mas são passos de formiga, mas sem vontade, né? As formigas têm muita. Aí ele assim caminha a humanidade, com passos de formiga sem vontade. Mas, assim, o lance todo é esse, cara. A gente pode dar passos de formiga, sim, isso acho que é importante, os passos de formiga. Melhor do que não dar passo nenhum. Agora, não pode ser sem vontade. Tem que ser com muita vontade e com disposição para dar passos cada vez mais largos, né? É sempre uma crescente. bem. E Alex, você me permite aí? Desculpa. Não? Você me permite aí? Eu vi sua imagem, ela estava com delay. Ah, E me permite, para a gente encerrar aqui, tem um ponto também crucial nessa frase aqui, que não é fácil enfrentar, mas é importante a gente mencionar. Ele diz que isso nos deixa em paz, nos dá a sensação confortável da relação com o que é como nós. E aí, gente, a gente pensar, olha só que interessante, né? Quando a gente está com esse olhar aí do medíocre, da zona de conforto, tem os gênios lá, tem os, sei lá, os ricos dali, sei lá o que eu vou colocar de desculpa no outro lá. E aí existe uma tendência de eu logo procurar pessoas que estão mais ou menos querendo pensar que nem eu, para que a gente juntinho ali se conforte, entendeu? Eu começo a me confortar, então eu vou dizer, ô Alex, né, a gente não é o Mozart, né, cara? Então tá tudo bem, né? Vamos ficar aqui e tal. E assim, ele pega e me dá esse retorno, é isso mesmo. E aí pronto, eu fico tranquilo, todo mundo fica tranquilo. Então a gente procura essa zona mesmo e procura as pessoas que vão ali realmente que vai gerar uma correspondência para que a gente continue dentro dessa zona de mediocridade, zona de conforto, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar de duas formas, e aí eu já passo para você, Alex, aí. Duas formas. Uma, se eu estou procurando esse tipo de conforto vindo das outras pessoas, e se eu, às vezes, sou a pessoa que dá esse retorno para o outro, né? Eu ajudo boa. o outro a ficar na zona de conforto. Então, tem essas duas situações que eu tenho que, nesse processo de autoconhecimento, eu também tenho que prestar atenção, né? Eu só pensei que isso aí dá gancho para a última lição, né? Para a última citação que a gente vai abordar aqui. Já fica o gancho, o spoiler, então não sai daí. Fica até o É, final para ver a última. é bom, hein? É bom. Tá, de João Kleber aqui. Então vai lá. Vamos para a próxima? Vai lá. Então tá, próxima estação, nossa terceira do dia aí.
A verdade é uma tocha, mas enorme, e por isso é apenas com os olhos piscando que todos nós tentamos passar por ela, com o verdadeiro terror de sermos queimados. Além de tudo, ainda é poético, né? Ainda Eu fala quero bem. ir. Vale ler de novo, será? A Vale, né? verdade é uma tocha, mas enorme, e por isso é apenas com os olhos piscando que todos nós tentamos passar por ela, com o verdadeiro terror de sermos queimados, né? Interessante, né? Ele traz aqui a questão da virtude e da verdade. Eu acho que assim, o que a gente falou do começo até aqui, e gente, isso também serve sempre para mim, serve para o Alex. A gente também está nessa jornada, né? Essa É. jornada não tem fim, tá? A É, gente só não para tá de dizer isso, né? cima, né? A gente não tá de cima falando, Eu façam tô aqui isso. falando isso aqui, É. ó, o gênio. Não, a gente está nessa. Pode ser que algumas pessoas estejam com os passos um pouco mais na frente, outras mais atrás, mas isso não tem problema nenhum. A gente vai também se ajudando nessa caminhada, né? A ideia é essa também, mas todos nós estamos nessa jornada, né? Mas isso que a gente falou até agora corrobora nessa frase terceira, né? Olha que difícil você olhar para pensar, poxa vida, né? Então quer dizer que eu gastei, esse ano que passou agora, eu não fiz um monte de coisa. E eu estou pensando aqui agora, estou fazendo uma reflexão, cara, é porque eu optei boa parte das vezes para ficar na minha zona de mediocridade, para ficar na minha zona de conforto, para assistir todas as séries do mundo. Eu não estou falando que é ruim assistir série, tá? Não é isso. Mas porque a gente sabe que isso hoje é muito difícil, a pessoa às vezes quer fazer só esse tipo de coisa, ou ficar só ali na rede social, muitas das vezes, né? E aí a pessoa, você tem que ter coragem de olhar para essa verdade, de falar assim, olha, você tá fazendo coisa que não devia mesmo, viu? O culpado de muita coisa que está acontecendo é só sua, né? E não é uma culpa no sentido de peso só. Pelo contrário, é uma culpa no sentido de autoconhecimento, tá? Isso que a gente está sempre falando aqui. Não é para ficar se lamentando como um romântico. Ó, eu não tenho jeito mesmo. Aí a pessoa vai para outro lado, né? Aí ele faz o processo de conhecimento, descobre que ele está fazendo um monte de coisa errada, e aí ele pega e fica, tá vendo? Aí eu não sirvo para nada mesmo, eu sou o pior dos homens. E aí fica uma coisa até narcisista ao contrário, né? Porque ele É. fica se achando o pior de todos. Não, não é isso. Não é no sentido acusatório, mas é no sentido de autoconhecimento, para que justamente aquela mentalidade de crescimento. Quem assistiu a live da inteligência sabe, quem não assistiu corre lá para ver. Justamente é isso, é olhar para uma situação dessa para crescer, né? Mas isso é se colocar diante da verdade, é ter coragem de olhar para a verdade, essa luz da verdade que ele mostra, né? Porque ela vai iluminar em você tudo. Vai iluminar o que é bom, mas também vai iluminar aquilo que está ali na treva, que está escondido, que você não quer ver, né? E que precisa ser corrigido, né? A gente estava falando esses dias, né, daqueles memes filosóficos lá. Ô, fulano, fala aí uma coisa. Aí tem aquela frase lá e o cara, não, não pode falar assim. Ah, então escreva, né? Não sei se vocês já viram Corrigir. também esses memes aí, né? Então, acho que é tipo assim, a verdade dói pra caramba, então você prefere se fazer de bobo, né? Não, não pode falar isso, Goethe. Então escreve aí. Aí ele vai fazer aquela coisa poética, né? Mas na verdade é isso, né? A verdade dói. Aí a gente prefere se fazer de bobo, fingir que não tá vendo, né? Fazer, né? Fecha os olhos, vira a cara. Mas a verdade é o seguinte: a gente sabe o que é errado, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, né? E aí entra um assunto também, que é bem polêmico até, mas tá bom, mas o que é verdade, né? O que é verdade para mim é verdade para você, tá? É o tal do relativismo, né? E eu penso particularmente o seguinte: eu não ataco o relativismo, né? Assim, acho que tudo é absoluto, não. É que eu acho que se você pensa que se tudo é relativo, né? Se você pensar que tudo é relativo, então até o relativismo certo? Se tudo é relativo, por consequência, nem tudo é relativo. Então, existem coisas que são verdades mesmo, assim, né? Existem coisas éticas, assim, que não são negociáveis, né? Existe, exatamente. Tem coisa que vai transcender, né, a sua opinião, entendeu? Tem coisa que são fatos, né? São fatos, assim. Aqui tem uma mesa e isso não é relativo, tem uma mesa aqui, né? Assim, então, o que é verdade? Assim, poxa, eu tô aqui fazendo corpo mole? Não, não é corpo mole, não. É porque eu estava cansado, porque ontem. Não, pô, é Porque eu corpo nasci mole. dia 16 e. Não. Sei É lá. corpo mole. Não adianta fechar o olho para isso, né? E aí que tá. Essa verdade,
que ela independe de qualquer outra coisa, ela está ali e ela de fato incomoda, né? E ela incomoda de verdade e é por isso que a gente não consegue encarar ela de fato, né? A gente cria artimanhas, né, estratégias para fechar os olhos quando a gente dá de cara com ela, né? Porque a gente sabe, como o Goethe disse, que a gente vai se queimar, sabe? Se a gente chegar muito perto. Então a gente tenta fugir, né? Então é Dói. importante, dói, sabe, de verdade. Então é importante, eu acho, né, entender assim, se você acha que mas, assim, mas é relativo, tem coisa, isso, o que é para mim não é para você, não sei o quê. Mesmo assim, você tem que ter consciência de que tem coisa, cara, que não é negociável, sabe? Que você no fundo, sabe que é, que é aquilo e pronto, né? E não adianta ficar mentindo para si mesmo, né? Você Exatamente. tem Assim que ter mesmo. essa coragem, né? E aí outra coisa que você falou, cara, só para completar aqui, a gente fala de assumir a culpa, né? E aí a culpa tem esse peso, assim, esse termo tem essa conotação meio até de, Né? né, de autoflagelação. Sim. Então, assim, a gente, até no canal mesmo, a gente costuma usar uma palavra que define melhor esse comportamento, que é responsabilidade, né? Então, você pode assumir a culpa. Eu tenho culpa nisso, né? Eu sou culpado por isso. Beleza, então não vou me martirizar por causa disso. Mas eu vou assumir a responsabilidade por esse ato e vou buscar as formas de contornar isso, de melhorar isso, né? Eu deixei. Perfeito, perfeito. Acho que tá bem dado essa parte da verdade. E é isso, é ter coragem de enfrentar isso nesse processo de autoconhecimento, né? Não é fácil, mas não é fácil para ninguém. Não era fácil para o Goethe, está dizendo aí, né? Ele fala com o verdadeiro terror, né? Que ele passa por isso, né? Então, acho que vamos para a próxima? Bora. Vamos para a próxima? Tá. Eu leio, né? É, lê isso Então aí. tá. Vamos lá, a quarta aqui, né? Contra a crítica, um homem não pode protestar nem se defender. Ele deve agir apesar disso. E então, a crítica irá gradualmente ceder a ele. Aí, boa, né? O... Cara, criticar, né? É fácil, né? Todo mundo critica. A gente se pega criticando, às vezes, sem querer, né? A gente costuma, muitas vezes, até generalizar, né? Falar do mundo. Mas o mundo é assim, as pessoas são assim, não sei o que e tal. E se fere quando alguém critica a gente, né? Quando a crítica vem para cima da gente. A nossa reação imediata ali é de adotar uma posição defensiva, né? Ou então, tipo, tentar rebater, né? Não, mas e você? Que não sei o quê, né? Comparar, tal. A gente fica brabo, né? A gente não gosta de ser criticado. Só que, assim, a crítica, ela não depende da gente, né? Você está fazendo uma coisa e não importa se você vai fazer bem feito, mal feito, a crítica vem. Quando você faz mal feito e a crítica vem, pô, legal, vou fazer, vou ouvir essa crítica e vou melhorar. Quando você faz bem feito e a crítica vem, o que você faz? Ignora e continua fazendo o que você tem que fazer. Porque as suas ações, elas vão mostrar o que você veio. E aí, cara, não adianta. A crítica, não é você que vai sucumbir à crítica. É a crítica que tem que sucumbir a você, né? Então você faz o seu ali da melhor forma possível, né? Você se controla, só para retomar o termo, né, do autocontrole. Se controla para não se deixar ser afetado por essas críticas, né? Compreende de que a crítica fala muito mais da pessoa que está te criticando do que de você, né? E aí tem a consciência do que você precisa fazer. Vai lá e faz, né? A única resposta adequada para a crítica é isso, cara. Eu continuo fazendo aqui o meu melhor. Se você faz o seu melhor, cara, é tipo um escudo, está blindado. Você está fazendo o seu melhor, não tem o que ninguém falar, porque assim, você fez tal coisa e ficou ruim, cara. Mas eu sei que eu me dediquei pra caramba. Eu fiz o melhor que eu pude e posso melhorar ainda mais. Vou tentar, né? E se você não fez o melhor que você pôde, você tem que ter a humildade de dizer, realmente preciso me dedicar. Eu acho que, né? E tem uma coisa, né, Alex? Muitas vezes, se você está fazendo uma coisa tão bem feita, claro que
é melhor sempre agir com humildade, pensar muito bem, mas muitas vezes a própria crítica, ela significa que você está tendo sucesso naquilo que você está fazendo. Olha que interessante. Muitas vezes, porque gera notoriedade, né? E se Exatamente. gera notoriedade, né, pode justamente aparecer também alguém que vai criticar aquilo por qualquer motivo que seja. Então, muitas vezes até é um sinal de que você está até fazendo bem, né? Usando esse parâmetro que o Alex bem colocou aqui. E Alex, eu gosto só para terminar nesse sentido, né? Eu já falei para você sabe disso. Quem não conhece ainda, uns bons anos atrás aí, né? Eu assisti um programa que se chamava Quem Tem Medo da Música Clássica, que é um carioca que apresentava, que era o Arthur da Távola, né? E aí ele mostrava, né? A gente passava, era maravilhoso o programa, passava por Mendelssohn, Dvorak, Tchaikovsky, Mozart, todos esses grandes, né? E ele brincava falando assim, ele falava assim que todos eles tiveram críticos, assim, né? Muito críticos até pesados, né? Aí ele brincava assim, quem aí se lembra do nome dos críticos, né? A gente lembra de todos os nomes daqueles artistas, né? Mas ele falou assim: agora, cita um crítico deles, né? Cita aí com propriedade. Não que ter crítica para alguma coisa é ruim, não é esse o ponto aqui, tá? Mas é para justamente mostrar isso, né? Que mesmo quando a gente olha hoje para obras ou para pessoas que seja, né? Ou para situações, empresas, não importa, que estão ali muito consolidadas, né? Que, nossa, a gente vê só, uau, né? Mesmo elas passaram por isso, né? Passaram por esse processo, né? Mas tem isso de você ter esse autocontrole, de ter. É isso, se você está com um autoconhecimento redondinho, um autodomínio redondinho, você vai saber aproveitar aquilo para corrigir quando for bom para você, e aí vai ficar melhor, e ao mesmo tempo você vai, quando você sabe que aquilo está fora, né? Que as motivações da crítica talvez sejam outras e não aquilo que você está fazendo, você vai saber continuar no caminho que você está tendo, que você está indo bem, e é isso, né? O Goethe vai dizer isso, né? O seu trabalho no final da história, aquilo que você realiza, ele vai acabar superando essas críticas, né? Ele vai acabar diluindo delas. Mas volta na importância da gente ter autocontrole e autodomínio, né? Porque a gente enfrenta isso diariamente, tá? E aí não precisa pensar só em. A gente às vezes fala de um pensador e tal para ilustrar melhor, mas isso é no nosso cotidiano mesmo, nas pequenas coisas da vida, né? A gente pode enfrentar uma crítica porque aí é lugar de se lavar a louça e largar desse jeito aí. Talvez eu enfrente uma crítica na hora que eu estou lavando louça e aquilo me irrita, entendeu? Eu fico nervoso. Mas talvez eu vou olhar e falar assim, de fato, né? Não adianta nada eu lavar a louça e colocar para escorrer num lugar que está meio sujo, talvez. Né? Então, é uma crítica ponderada. Por outro lado, se eu sei que eu estou fazendo certinho, eu estou limpando, eu estou me esforçando o máximo, e a pessoa vem e fala aquilo, pode ser que naquele momento ali ela está expressando uma outra coisa, né? Não é o problema do que eu estou Exatamente. fazendo, Nem né? é. E aí você vai aprendendo a fazer essa leitura, né? Enfim, vamos. Só um gancho aqui, um link que eu fiz quando você falou que às vezes essa crítica é uma inveja, né? Você conseguiu ali uma certa notoriedade, e aí vem essas críticas que na verdade estão ali para dor de cotovelo e tal. E que tem que pensar bem antes de achar que é isso, né? Porque, como eu tinha falado lá, você tem que conhecer, saber o que você está fazendo. E aí, por quê? Porque senão entra de novo no exemplo do romantismo lá, desse herói romântico lá do Werther, por exemplo, que acha que a crítica é sempre por quê? Porque o outro não sabe o que está dizendo, né? Então você recebe uma crítica e acha que assim, aquele cara não me compreende, né? Como a gente estava falando aqui do gênio incompreendido, né? Eu estou tentando fazer tal coisa, mas ele não me compreende. Essas pessoas todas, assim, né? Não alcançaram o meu nível, né? De inteligência, de criação, de capacidade criativa. Então essas críticas, na verdade, é porque elas não entenderam o meu trabalho, né? Então, assim, eu uso essa crítica como uma forma de diminuir o outro, né? E aí também é uma outra forma terrível, né? De se lidar com a crítica, né? Você pode se diminuir por causa da crítica, você pode se irritar por causa da crítica, e você pode diminuir o outro por causa da crítica, né? Aquilo que também acontece com o que a gente já falou várias vezes aí, na live passada, você tem simplesmente nem uma crítica, é uma opinião contrária à sua. Você enxerga aquilo como um absurdo, né? A pessoa que falou aquilo ali é simplesmente um idiota. É só um idiota e não sabe o que está dizendo. E aí, com isso, você vai tentando achar formas de justificar o que você está fazendo
e ignorar completamente aquela crítica, né? Só lembrei aqui, porque faz uma ligação muito boa com a ideia lá do ideal romântico, né? Perfeito. Pessoal, só antes de ir para a próxima aí, ó, tá o link aí da Masterclass, o Poder do Conhecimento. Quem não se inscreveu, se inscreve, é gratuito, é online. Ali a gente vai realmente revelar o que a gente entende como poder do conhecimento. Vamos mostrar como é que isso transformou a minha vida, do Alex, dos outros membros aqui do Superleituras, né? Até como a gente entende que os pensadores que a gente traz também usaram isso, né? E como é que você pode usar isso, né? Então, isso que a gente está falando um pouquinho dessa sementinha aqui hoje, né? Como você transforma esse conhecimento depois numa inteligência prática, que pode ser isso, pode ser autocontrole até, né? Pode ser tantas outras coisas, mas também pode ser nisso. Então, clica aí, é facinho fazer a inscrição, gente. Só colocar o e-mail, é gratuito, é online. Vem participar com a gente, que acredito que vai ser assim, um grande marco para a gente começar muito bem o ano, dominando isso, né, e quebrando todos os preconceitos e medos que eu tenho em relação a isso, nessa jornada aí de autoconhecimento que a gente tanto promove aqui, tá joia? Tá aí o link, é super simples de participar. E vamos para a próxima, né? Patinho, peraí. O Esdras Pereira Alves Neto falou: autocrítica com o intuito de progresso é um sinal de amadurecimento e aprimoramento para a vida. Né? Acho que é um comentário bacana, assim, é isso mesmo, né, cara? Quando a gente se permite isso, né, quando a gente tem essa coragem, né, quem sabe já falou várias vezes de coragem também, de encarar a verdade, né, quando você encara a verdade lá, cara, que pode te queimar, você consegue ter um olhar mais aberto para a crítica e consegue fazer a sua autocrítica, né? E é isso que é o caminho, cara. É um aprimoramento, né? Que a gente está aqui para ser aprimorado mesmo, né? Não é para ficar parado no mesmo lugar, porque, na verdade, parado, né, ninguém fica, né? A gente acha que está parado, mas só está regredindo. Então é legal a colocação do Esdras aí, obrigado. Eu até lembrei, o Esdras, pessoa que está assistindo a gente, eu lembrei de memória aqui, mas uma frase do Chesterton, que é também um pensador inglês muito, muito interessante, eu gosto bastante. Ele fala mais ou menos isso, que o problema do mundo, né, não é o excesso de crítica, mas é a falta de autocrítica, né? É isso. Às vezes também é isso. A gente está todo mundo criticando todo mundo, né? Mas ninguém vai fazer esse exercício aí da autocrítica, né? O Chesterton aponta justamente isso aí, né? Ele brinca aí com as palavras, faz uma espécie de paradoxo, mas justamente é bem interessante, bem afiado com aquilo que o Esdras colocou aí para gente. Então, pode ir lá. Vamos para a próxima? Então lá. Então agora vamos para a nossa quinta frase dessa live. Diga-me com quem você se associa e eu direi quem você é. O Git ele não facilita, né? Não facilita nem para a gente que está fazendo aqui. Diga-me com quem você se associa e eu direi quem você é. Eu digo que ele não facilita, que ele entra em temáticas que às vezes é até difícil de falar, né? Mas olha só que interessante, né? É legal porque aqui no mundo tem um monte de gente falando um monte de coisa, né? Às vezes a gente não está falando, tendo essa oportunidade de conversar sobre isso, né? De a gente ter essas conversas profundas, né? E quando a gente está aqui com vocês fazendo isso, é isso que a gente está procurando fazer, né? Fazer uma conversa profunda. Então a gente escuta vocês estão aqui escutando a gente está trazendo um pensador também para esse diálogo aqui, né? E por que eu digo isso, né? Porque talvez é difícil você pensar assim, né? Poxa, agora mesmo a gente falou da questão lá quando a gente está falando da zona da mediocridade, né? E a frase do Kate falava disso, né? Que a gente procura até essas pessoas que são como nós ali, né? Que querem ficar ali se deleitando com a mediocridade, no caso daquela situação. E aqui é a mesma coisa, né? Ele está dizendo, quer dizer, se eu procuro sempre estar nesse tipo de ambiente, nesse tipo de conversa, cara, hoje pode ser uma conversa de rede social. Às vezes você entra lá na conversinha da bolha, né? Todo mundo partilhando a mesma fake news ali, ou a mesma notícia, e fica todo mundo se retroalimentando ali, às vezes perdendo tempo, às vezes um conhecimento que é uma crítica vazia, igual a gente está falando aqui, né? É uma coisa extremamente pessimista, né? Não traz nada de bom para ninguém, não melhora nada, não tem autocrítica, igual a gente falou aqui, não é algo construtivo. Oi? Picuinha. Picuinha, né? E fica todo mundo alimentando aquele processo ali, né?
E justamente quando a gente está nessa situação, né, todos nós podemos estar um dia, em alguns momentos, nessa situação, de fato, a gente pode olhar e dá para dizer que tipo de pessoa a gente está sendo naquele momento, né? Certamente não é uma pessoa que está buscando essa responsabilidade que o Alex citou agora mesmo aqui, né? Que está buscando justamente esse autodomínio, esse autoconhecimento, né? Essa autocrítica, né? Visando o quê, gente? Uma melhora na própria vida, né? Transformar a própria vida e das pessoas que estão em volta, né? A gente gosta de trazer alguns exemplos aqui de pensadores, de pessoas, tanto pelo que eles disseram, mas quanto a própria vida deles, né? Para mostrar que isso é para todos nós. Então a gente mostra os acertos, os erros, né? E aonde eles puderam chegar, né? Que às vezes é uma coisa assim que até brilha mesmo, né? Mas cada um de nós pode brilhar assim, né? Agora, é importante a gente pensar sobre isso, né? O Jordan Peterson, sobre essa questão, psicólogo, né? Sobre essa questão das pessoas com quem você lidar, ele fala, olha, às vezes você tem que se perguntar, olha, se eu estou andando com um determinado grupo de pessoas ou num certo grupo, será que aquilo está fazendo bem para mim? Então, vamos dar um exemplo aí, uma pessoa está com um determinado vício, seja qual for, tá? E aqui não tô, a gente está fazendo juízo e nem julgando ninguém, pelo contrário. Mas ela tem que pensar, poxa, se eu continuo andando com aquelas pessoas, eu estou tentando sair de um determinado vício, mas eu vou lá e ando com aquelas pessoas que eles não estão com esse propósito de deixar aquele vício. Poxa, se eu for andar com elas, gente, naquele ambiente, o que vai acontecer? Eu vou acabar caindo também naquele vício novamente, que eu estou tentando sair. Porque os propósitos ali não estão alinhados, né? Não é para desprezar aquelas pessoas e que elas que se danem, não é isso. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas você realmente tem que ponderar se aquilo vai ajudá-lo a você a continuar num caminho de propósito bom que você tem. Então, isso tudo também faz parte do autoconhecimento, né? Você se conhecer e pensar, poxa, eu sei que aqueles amigos ali são legais, são camaradas, são colegas, mas será que esse convívio ou nessa proporção que eu estou tendo vai me ajudar? Ainda mais se eu estou numa situação de repente delicada dessa, mas pode ser de qualquer outra natureza, né? Se você sabe aonde você quer chegar, você tem que entender se essas pessoas querem chegar lá também, né? Ou se elas querem ir para a direção contrária, né? E aí como é que você vai fazer, né? Vou deixar o Alex complementar aí. Exatamente, cara. É interessante esse negócio. E é difícil, né? Quando você pensa na questão prática, dia a dia. Tem pessoas que você gosta, né? Que você está acostumado a conviver, só que você sabe que vai te fazer mal ficar com essas pessoas. Então, realmente, você tem que achar estratégias para conseguir se afastar, pelo menos, o suficiente para não ser absorvido por uma espécie de buraco negro, né? E a gente Foi pode puxado. ser puxado. Você falou de vício e tal. Então a gente pode pensar, até assim, sei lá, vai, sabedoria de mãe, né? Com quem que você tá andando aí, ó? Quem são esses meninos? Quem são esses moleques? Aí você, quem que é? É a galera que vai, tipo, usar drogas e vandalizar a rua, sabe? Causar tumulto. É esse tipo de gente com que você tá andando? Pô, se a polícia para aí, não quer saber se você não tá fazendo, você tá junto, né? É aquela coisa assim, sabedoria de mãe. E aí, então, tem nesse nível, tem um nível você já adulto e tal, você, sei lá, você tem problema com bebida, não sei. Então você vai ter um grupo que pô, vai sair todo dia para beber, não sei o que, aí você sabe que vai acabar se descontrolando. Então, né, um exemplo prático, assim. Como o Alisson falou, não é para julgar ninguém, é para dar exemplo mesmo de coisas que acontecem no dia a dia. Então, pô, você sabe, todo dia você tá sendo beber, aí vai e chuta o balde. Aí vai pra caramba, aí vai dar problema. Aí no dia seguinte de novo. Aí você, pô, essa galera com quem eu tô andando, pô, não é culpa dela. É culpa minha, né? Porque eu não consigo me controlar e fazer o que eu tenho que fazer. E quando eu tô com esse grupo que já, poxa, tá fazendo justamente aquilo que eu não deveria, e tá tão divertido, é muito mais difícil eu exercer esse autodomínio, né? Esse autocontrole. Então, se você sabe que isso vai ser mais difícil, pô, vamos facilitar para a gente, né? Já é difícil naturalmente, então vamos tirar esse dificultador, né? Só que é difícil, né? Você vai chutar os amigos? Ah, vai pra lá, eu quero saber de vocês, vocês me fazem mal, vocês são tóxicos, né? Tipo, não dá para ser assim. Mas, de qualquer forma, é preciso achar estratégias para você conseguir se desvincular, né? Desse campo magnético aí. E quando a gente fala de vício, não é só, sei lá, bebida, drogas e jogos, mas, por exemplo, duvido que ninguém tenha passado por isso.
Tá no seu trabalho lá, no seu emprego. E aí tem sempre aquele grupinho que só reclama do trabalho, né? Então, pode ser chato mesmo o seu trabalho, não tem problema não. O trabalho, né, normalmente é chato mesmo. Mas assim, aí tem aquele grupinho que só reclama, só olha pro lado negativo, né? Porque por pior que seja o seu trabalho, alguma coisa positiva tem, né? Então, assim, mas tem aquele pessoal que fica lá, aí reclama, aí fala mal do chefe, fala mal do não sei o quê. Aí você tá junto lá, e aí você, pô, começa a falar mal também. Aí daqui a pouco tá cada vez mais gostoso ficar falando mal do trabalho, sabe? Então, reclamar do trabalho já O virou um valor do prazer. grupo. E é o valor do grupo é esse, justamente, cara. O valor do grupo é esse. Esse é o grupo que a gente se junta para reclamar do trabalho, entendeu? É o que tem em comum ali e assim, e vai ficando, como tá falando, cada vez mais prazeroso e cada vez mais difícil de parar de reclamar, né? E aí daí você começa a reclamar também em outras áreas da vida, porque, cara, reclamar é um vício. Não se engane, reclamar é um vício, entendeu? E aí também, de novo, é preciso muito controle para você parar e analisar. Tá bom, eu sei que tem muitas coisas ruins aqui, mas calma aí, deixa eu ver, meu chefe é chato, mas deixa eu olhar pelo lado dele também. Por que que ele faz isso? Tem alguém cobrando ele também? Ah, tá bom, ele é chato mesmo, não, ele é idiota. Tá bom, mas assim, é aquilo, né? Ele é assim e não tem como eu mudar ele, né? Então vou aprender a me relacionar com ele do jeito que ele é, né? Eu não tenho para onde fugir. Então, assim, tudo isso são vícios e que quando a gente está em grupo, né, eles são potencializados, né? Então, assim, a gente tem que achar, resumindo aqui, estratégias para ou se afastar do grupo, nem que seja minimamente, ou conseguir estratégias para se blindar, né? E não entrar na mesma vibe desse grupo, porque é inevitável, cara. Você está andando com pessoas de tal forma, você faz parte daquele grupo, então você também é uma pessoa que age daquela forma, né? Então, assim, é perigoso, é difícil, mas cada um tem que achar o seu jeitinho lá de conseguir contornar essa situação. É. Você falou um pouco aí, é impossível a gente não pensar lá nos estoicos, né? Então, Certeza, a primeira coisa. o que está sob o meu controle, né? O que está sob o meu controle? Tem coisas que não estão, mas o que está sob o meu controle? Então, você pode dizer assim, olha, tem situações lá no trabalho que não estão sob o meu controle, mas eu participar disso ou não, está sob o meu controle, né? E às vezes, isso, gente, nada mais a gente falou, a gente falando ó, do romantismo, vou voltar lá no romantismo, é um escapismo também, né? Aí por exemplo, eu não sou pontual no trabalho, na hora do almoço, eu sempre chego atrasado, eu coloco um telefone às vezes na perna aqui, fico assistindo uma sériezinha ou batendo um papo, em vez de estar trabalhando. Então, eu tenho as minhas falhas com o trabalho. Só que quando eu estou lá no grupo e reclamo, porque o trabalho é uma droga mesmo, aquilo eu estou justificando, no fundo, internamente, eu estou arrumando justificativa para as falhas que eu tenho. Ah, mas lá a empresa ela tem esses problemas, a empresa não paga imposto, seja lá o que for. Isso não é justificativa para que você não faça, não corresponda, olha a ideia de responsabilidade, você não seja responsável por aquilo que você assumiu, né? Então, e isso é processo de autoconhecimento. Isso é processo de autocontrole. Isso é sair de zona de mediocridade. É muito mais fácil ficar ali me justificando e tal, né? E no fundo eu faço um monte de coisa errada ali, entendeu? Só que aí eu não preciso enxergar. E aí eu tenho um grupinho, né? Lembra que olha que tudo vai ficando encaixado. O Goethe fala isso, né? A gente procura essas pessoas, né? No final, diga-me com quem andas, porque eu acabo às vezes procurando as pessoas que vão justificar esses erros que eu quero ter. O contrário também é verdade, né? De repente você vai começar a andar com pessoas, ou ouvir pessoas que também vão te levar para aqueles propósitos maiores. Olha que interessante. Serve para os dois lados, né? Porque aqui ele está dizendo, vou até ler a frase de novo aqui, tá? Então, o Goethe vai falar assim, ó. Diga-me com quem você se associa e eu direi quem você é. Então, isso não é só para situações ruins, é para situações boas também. Então, se eu começo a andar com pessoas que estão mais alinhadas com esse propósito, né? Tem pessoas, por exemplo, a gente falou do vício do álcool, aí ele começa a frequentar lá os alcoólicos anônimos, por exemplo. Então, justamente o que é aquilo? É uma busca para eu me fortalecer com pessoas para determinado propósito, determinado caminho, para ser daquele vício. E assim mesmo, né? Então, eu fui estudar lá na FAP, igual eu falei. Aí conheci o Alex. E olha, quantas vezes o Alex já falou coisas que eu pensava exatamente ao contrário. Mas eu sei que o Alex ele tem uma busca ali, né? A gente tem vários valores em comum.
Não precisa ser todos, mas a gente tem vários em comum. E assim, isso ele me ajuda. Porque às vezes eu falo assim, poxa, não, mas o Alex me deu um toque aqui, ó. Não é verdade, ele tem razão. Eu preciso corrigir isso aqui. E aí eu começo a associar com pessoas que vão me ajudando nisso. Aliás, por que a gente traz essa figura desses pensadores, os pensamentos desses homens e mulheres, né, para dentro do canal, para conversar com todo mundo? Porque justamente a gente quer se associar a essas pessoas também, a essas ideias, né, a esses valores, a esses princípios, a essas jornadas de vida, para que justamente a gente possa alcançar propósitos mais elevados. Então, cuidado como você desperdiça teu tempo, né? Com quem se desperdiça teu tempo, e é isso. Não seja para o outro também, porque aqui a gente está falando aquele grupinho que te leva para afundar. E cuidado, que às vezes você está sendo aquele grupinho que pega o outro lá que estava tentando ir bem e afunda ele, né? Então, toma cuidado com isso, né? O legal você falou, né, que a gente conhece, né, tal, não concorda em tudo e tem alguns valores em comum, outros Tá não. bem, né? E é melhor que não tenha mesmo, né, tudo em comum, porque é que tá. Você vai se associar com pessoas que têm uma busca, né, em comum com você ali, alguns valores em comum, mas não quer dizer que você só vai andar com quem pensa exatamente igual a você, porque aí cai naquele problema das bolhas, né, que está cada vez pior hoje, né? Então você só vai andar com quem pensa exatamente igual a você nunca vai ter uma ideia, uma perspectiva diferente, né? Você vai só reforçar as suas próprias crenças, né? E não vai sair do lugar, né? Não vai andar, você só vai ficar se fechando cada vez mais. Então é legal quando a gente fala, você vai andar com pessoas que estejam tentando sempre melhorar de alguma forma. E não quer dizer que precisem concordar com você. Discordar de você pode ser uma coisa muito boa, né? Você conversar com alguém que pensa diferente de você, só te dá a chance de refletir sobre o que você pensa, para ver se você tem razão mesmo ou não, e de repente aproveitar algo do que aquela pessoa disse, né? A gente comentou isso na live passada também, né, sobre mente aberta, né? Você pode não necessariamente mudar de ideia, mas absorver um pouco daquela outra visão de mundo, né? Então, isso é legal, essa pluralidade de ideias é legal. Inclusive, assim, aqui no Superleituras e na Escola dos Pensadores, né, a ideia é a gente trazer pensadores que sejam plurais também, né? A gente não está aqui para determinar uma linha de pensamento para você seguir. Ah, não, vamos aqui com a gente que você vai aprender a pensar igual essa linha aqui de raciocínio. Não. O legal é a gente mostrar diversos pensadores diferentes, porque a gente se associa com quem? Com esses pensadores todos e com vocês que querem se associar também a esses pensadores, né? Que estão buscando realmente um conhecimento aí que possa transformar a vida de cada um. Então é legal isso, cara. Coloca ideias contraditórias até às vezes, ideias conflitantes e tira um caldo bacana dali, né? Esse que é o público com quem a gente se associa, né? Pessoas que querem sempre conhecer mais e crescer, né, como pessoas e fazer a sociedade crescer como um todo, né? Voltando aos estoicos lá, né? Somos parte de um todo, né? Então todo o universo é uma coisa só e quando você faz uma coisa boa, quando você melhora a sociedade. Quando você faz o bem para uma outra pessoa, você faz um bem para você também, você faz o bem para a sociedade como um todo, né? Então acho que esse que é o lance assim, né? Se você é alguém que se associa a esse tipo de gente, então você é esse tipo de gente. Como o Alisson falou, não é só pro ruim, né? É pro bom também, né? Você vai ser meio que um quociente ali, né? Uma união, né? Daquelas pessoas com quem você anda, né? Dividido ali por algo que só você tem, né? E aquilo ali vai determinar quem que você é naquele contexto. Muito legal. E, Alex, perfeita a colocação. Pessoal, queria perguntar para vocês, vocês estão gostando? Pode ser só sim aí, tô, não também, né? A crítica, né, Alex? Que eu tenho que aceitar a crítica aí Lógico. falando isso. Mas É, estão gostando? Se puderem colocar no chat, por favor. mas se a Sim, coisa estou for. gostando da dinâmica da é, escola. e se tiver algo que não esteja legal, podia colocar ali na olha, tal coisa eu não estou achando bacana, né? A gente não vai levar mal, não. Para saber realmente como que vocês estão recebendo, né? Esse tipo de conteúdo que a gente está começando a Está fazer fazendo agora. sentido isso para vocês? É. Né? Vocês Até, estão conseguindo se até aprofundar nisso, né? esse formato de bate-papo que a gente trouxe aqui, que a gente acha que
flui melhor, né? O pessoal fala aí. Legal, sim, a Rosângela, o Kaique, Madalena, Davi, Silvana, Lucimar, Davi Raquel, Kaique, você viu? Caí de paraquedas, a live tô achando ótimo. Que excelente, Show, Kaique. maravilha. É, não, praticar esporte é bom, paraquedas. Nossa, É, piada horrível, né? Márcia, gostei com eu ando com certeza. esse Dom pessoal que faz piada sem Diego. graça aí. É, Eu ando com é, esse pessoal só que vai faz sair piada. piada sem graça, gente. Tem que falar das frases dos pensadores mesmo, que piada vai ser difícil. Ótimo conteúdo, Rubens, obrigado. A gente está perguntando isso para saber se a gente está conseguindo realmente, né, aprofundar aqui com vocês, né? E saibam que a gente tem então um canal novo que chama Escola dos Pensadores, que vai justamente tratar dessas temáticas que tem lá nas Superleituras, nesse formato aqui. Lá também a gente vai trazer ainda, vai ter também lives sobre, até mais focado em filosofia, tá? Que é um conteúdo que a gente trabalha muito. E então, se inscrevam também na Escola dos Pensadores, Para que quem eu tenho chegou agora, certeza, né? ativa o sininho, aquela coisa toda, para ser notificado, para ser lembrado sempre desse conteúdo, né? Para quem chegou agora, né? A gente está fazendo a live aqui no Superleituras, justamente porque é onde o nosso público está, né? Então a gente quer apresentar para vocês, para que vocês migrem para lá também, né? Consigam ir lá para o Escola dos Pensadores para ter esse conteúdo mais focado, assim, mais completo, né? Mais aprofundado. É isso aí. Isso aí. Mas quer falar? Tá vendo aí se tem alguma. Ah, o Kaique, Muito bom, só, interessante. só uma coisa importante, a piada foi tão ruim que o Kaique está justificando aqui, ó, de paraquedas na live, eu quis dizer. Não, a gente entendeu, é que fiz a piadinha infame, entendeu? É A isso piada mesmo. foi ruim. Eu acho que quanto mais a gente É, costumar fazer live, mais piada ruim vai ter, preparem-se. vai ser piada ruim, você tem que ficar explicando a piada, né? Que é o pior, Eu né? sou desse, sou Ninguém desse. entendeu nada. Tiozão, como diz meu filho, né? Mais velho. Então, faço meditação com os vídeos de superleituras, o Caio Lucas, legal, Caio. Legal. Então, gente, bom que vocês estão gostando. Então, e vamos fazer um fechamento, então, sobre esse ensinamento de hoje aí. A gente falou hoje sobre autocontrole, autodomínio, né? Eu comecei lá falando sobre que autocontrole, então, ele é a base, inclusive, para a gente poder viver em paz, né? E eu acho, por que que eu acho que isso é importante? Porque justamente quando eu consigo entender aquilo que está sob o meu controle, aquilo que não está sob o meu controle, né? Aquilo que eu realmente posso fazer, né? E aquilo que não depende de mim, né? Então, eu começo a ter uma serenidade maior, inclusive em relação à minha própria vida, né? A gente comentou aqui um pouco, né? Muitas vezes, e a gente está falando de romantismo, muitas vezes nós estamos aqui esperando sempre o extraordinário na vida, né? Aquilo que é extraordinário, né? Olha que visão, é a visão mais romântica possível, né? A gente brincou aqui, o cara começa segunda-feira pensando no final de semana, o Alex trouxe o exemplo das férias, né? Nas férias a pessoa ela vive, acabou, tem 30 dias por ano, ela é ser humano de verdade, ela vive, ela é feliz. O resto do ano ela só sofre. Então, olha que louco, né? Se você ficar esperando o extraordinário, a viagem dos sonhos, o dia que eu consegui no castelo, não sei onde, tomar o vinho. E não tem problema nenhum com essas coisas. É muito bom que você tenha sonhos, tá? Mas se você ficar esperando para viver de verdade, para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa realizada, só quando o extraordinário acontecer na sua vida, vai ser muito triste a sua vida. Vai ser realmente uma grande decepção. Você vai viver como esse gênio incompreendido lá do romantismo, né? E justamente o autocontrole, o autodomínio te mostra que isso não é real, né? A gente falou aqui, o Alex sentou aqui bem real, ó, tem trabalho que é chato mesmo, entendeu? Tem hora que é chato. No nosso trabalho tem hora que tem coisa que é chato fazer, né? Acontece problemas. Então, a vida de todo mundo é assim, né? A internet que desliga, todo mundo passa por dificuldades e problemas. A questão é a gente precisa encontrar, então, dentro desse ordinário da vida aí, justamente a beleza de se viver, né? E para isso a gente precisa desse autoconhecimento, a gente precisa de estar no controle da situação, a gente precisa dominar a situação. Porque aí eu posso utilizar a máxima potência que cada um de nós temos para alcançar aquelas coisas que são verdadeiras, né? Os grandes propósitos que nós temos, né? Quer falar um pouquinho, Alex, para encerrar, então? Não, é só assim, tem duas palavras que a gente falou algumas vezes aqui na live que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Uma, fora o autocontrole que você já falou aí, uma delas é coragem, né? E aí, por exemplo, da tocha lá da verdade, né?
coragem de encarar Tá a bom? verdade, de encarar nossas falhas, né? Encarar o que a gente precisa melhorar. Então, coragem é uma palavra-chave, eu acho, para a live de hoje. Show? E a outra é a responsabilidade, né? E aí você, sabendo, né, do que você tem que melhorar, sabendo das suas falhas, sabendo daquilo que você fez de errado, você não precisa se martirizar, mas você tem que se responsabilizar, né? A partir do momento que você tem coragem de encarar aquilo que está te incomodando, né, e se responsabilizar pelos seus atos, aí sim, você pode, né, ter todo o controle do mundo para fazer o que você sabe que tem que ser feito, né? Então, o autocontrole, ele, ele é essa dinâmica, né, de você conseguir pegar o que você sabe que tem que fazer e realmente fazer, né? Não se auto-sabotar, como disse ali a minha, que eu esqueci o nome agora. Mas né, não se auto-sabotar, não lutar contra você mesmo, né? Achar desculpas para não fazer aquilo que você tem que fazer. O autodomínio é basicamente isso, né? Então você vai ter que ter coragem, responsabilidade, autocontrole para conseguir exercer o autodomínio. Então acho que esses termos assim me chamaram a atenção durante a live de hoje. Excelente. Estamos colocando aí no chat aí, só então o link dá para você se inscrever no canal. Então inscreve aí, ativa o sininho, porque daqui a pouco as lives vão ser sempre pelo esse canal novo, tá? Sim. E a gente vai continuar nesse formato e batendo papo. Então, boa E noite a todos vocês. compartilhem essa live também, curtam Compartilhe, aí, ajuda, pessoal. Ajuda a né? gente. Isso é importante também, né? A gente disseminar esse conhecimento. Se você acredita, gosta, é bom, não vamos guardar para a gente. Precisamos da sua força aí. A gente está remando contra um turbilhão, uma multidão de conteúdo que é muito diferente daquilo que a gente faz aqui, né? Que é muito mais fácil das pessoas compartilharem, a gente sabe disso, mas a gente então precisa de cada um aí que realmente esse fogo está aceso aí, que está participando disso, que gosta dessa temática, que gosta de refletir, de pensar. Você precisa estar junto com a gente aí, ajudando a espalhar essa chama, tá? Então, concretamente, manda aí no grupo do WhatsApp, manda para as pessoas, né? Certamente você vai atingir alguém que precisa e que esse conteúdo pode ajudar ela também a dar fruto. Não estou falando porque é a gente que está falando aqui, né? Mas justamente pelos temas, pelos pensadores que a gente traz aqui, ok? Show. Show. Fechou Boa noite. então? Então, Vamos boa lá. noite a todos. Boa noite a Falou, todos. abração. Falou, Alisson. Logo. Tchau, tchau. Tchau.